Olá, famintos e famintas por conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Móveis Lifecast, que tem a pretensão de ser a Magazine Eletrônica com conteúdo de corretor para corretor. Começar agradecendo aqui a Sonido Produtora, nossos parceiros, ao longo de toda essa temporada, aí, o ano todo. Então, fica aí a saudação especial para o Michael da Sonido. E nesse episódio de hoje a gente vai estar com uma dinâmica um pouco diferente e eu vou passar a bola aqui para o nosso amigo, meu amigo Márcio Mâncio. Roger, é um privilégio estar nesse último episódio e basicamente, né, a gente não queria estragar a surpresa, não colocamos nas chamadas o que vai acontecer. Mas eu preciso contextualizar para você que acompanha o Roger em todas essas temporadas que quando ele está entrevistando, né, ele tira o melhor de todos os entrevistados, faz tudo para fazer com que você tenha conteúdo e conteúdo de valor. Mas quando a gente está aqui sendo entrevistado pelo Roger, como eu fui, dá para ver que ele tem muito mais coisa que não sai dele, porque ele está entrevistando. Então a gente chegou à conclusão que na última, né, temporada, nesse momento, quem tem que ser entrevistado é o Roger, porque ele tem muita estrada, muito conteúdo que pode te ajudar e que num podcast, num dia normal, ele não conseguiria, né? Para não ser tipo Faustão, né? Não falar mais que o... Mais que o entrevistado, que o convidado, né? Exatamente. Então, eu tomei a decisão e tenho o privilégio hoje de fazer isso. Vou entrevistar o Roger para que ele possa contribuir com toda a jornada dele. E a primeira pergunta, Roger, eu sei que já estava lá no início, né, da temporada, as razões que tu, né, que idade tu tá agora? Farei 50. Fazendo 50 anos, te reinventou, te adaptou e criou um podcast, que normalmente não é uma coisa que a gente teve na nossa vida toda, né? Eu também tô com, agora recém-completo 50, a gente tinha o rádio, tinha o jornal impresso, tinha, né, os meios de comunicação normal, TV, e podcast é uma linguagem diferente. É uma metodologia diferente. Total. Para quem não está vendo, né, atrás das câmeras, é um estúdio, tem toda uma engenharia, tem custo, tem um bocado de trabalho para preparar. Por que que tu resolveu entrar nesse canal? E depois me conta um pouco dessa jornada até aqui, né? Porque tem a vida antes do podcast e a partir do podcast. Um pouco disso antes, Roger. Vamos lá, Márcio. Então, valeu, agradecendo aí a nossa dinâmica aí diferente hoje. O que acontece? O podcast, além de tudo isso que tu falou, ele ainda tem um penso, né, por trás dele, que é o organizar os episódios, é montar roteiro, é fazer o convite aos convidados, é conseguir cruzar agendas minha, dos convidados, da produtora, né? Então é todo esse cenário. Mas respondendo a tua pergunta, o que motivou a fazer esse podcast? O que acontece? A gente vem ao longo dessa jornada aí de anos, praticamente 13 anos na corretagem, acompanhando, estudando, vendo uma série de mudanças e tal, e obviamente absorvendo conteúdo o máximo possível, tentando se adaptar, que nem tu falou, a gente vem de outra realidade, né, temporal, por assim dizer, e ao longo desse período surgiu a ideia de trazer conteúdo de corretor para corretor, né, numa linguagem que nem eu sempre digo no início dos episódios, é uma linguagem simples, é uma linguagem com clareza, mas que traga conteúdo para os colegas. Por quê? Porque a gente, eu não vou dizer que a gente carece, mas a gente necessita do máximo de trocas possíveis, né? A experiência do colega, a dinâmica que alguém vivenciou, trazendo para outros, e não só isso, também se atualizando. Então a ideia de fazer o podcast ao longo desse ano, e é com satisfação aí que a gente está fazendo o último episódio da temporada, né, foi exatamente essa. E bacana porque eu não conhecia, nunca tinha visto, né, um corretor sair, né, do seu dia a dia, porque já é uma série de ações que tu tem que fazer na tua profissão e tu fazer um canal novo para ajudar mais pessoas sem cobrar nada, né? Então
hoje a distribuição de conteúdo que tu faz, além de ser relevante, ela tem essa finalidade, né, de contribuir. Exatamente. E nesse sentido, cara, ao longo da tua jornada, em que momento tu sentiu ou já percebeu dos teus ouvintes, das pessoas que estão te assistindo, né, vendo e assistindo, não só ouvindo, um feedback? Tu já conseguiu perceber isso lá na ponta? Já, bastante. Falando um pouco da jornada aí, que nem tu perguntaste, o que acontece? Eu já falei no início do podcast, são quase 13 anos, né, nessa área da corretagem, ficando um tempo atuando na ponta como corretor, mas desses 13 anos, quase 11 anos são de gestão. Né? Então, algum tempo de gestão de equipes, né, a gente já mencionou, e um tempão em gestão já num caráter um pouco mais amplo ali, que é como diretor de plataforma ali, aí com gerentes abaixo de mim, com corretores abaixo de mim. E aí quando a gente começou a realizar o podcast, quando ele começou a ir para o ar efetivamente, o pessoal começou a assistir, começou a ter feedback bem legal, bem bacana, assim, pessoas que a gente conhece, obviamente, ao longo dessa jornada toda do mercado, mas que por um motivo ou outro a gente acaba não tendo aquela relação diária, aquela vivência, o pessoal acabando nos chamando, nos contatando, parabenizando, muita gente sugerindo conteúdo também, o pessoal, né, sempre que pode sugere, pô, quem sabe fala desse tema, fala daquele tema, quem sabe convida fulano. Então a gente tem essa troca bem intensa, mas ela é extremamente gratificante para mim, que obviamente sou idealizador do projeto, quanto rica, penso eu, no conteúdo para todos. Perfeito. E o bacana é que tu atinge muito mais gente do que a tua equipe, do que os teus gerentes, né? E isso é um legado, cara, para o mercado, para a área, porque muitos agora podem estar no trânsito, muitos podem estar em casa, em qualquer lugar, e estar estudando e estar aprendendo sem sofrimento, né? Então, sem dúvida nenhuma. Essa tua iniciativa espetacular. Mas, Roger, nesses últimos 10 anos, né, o mercado mudou, tem muito mais coisa acontecendo, e essas mudanças que são relevantes na forma de trabalhar estão acontecendo. Como que tu vê isso, cara, atualmente? O que acontece, né? Se a gente pegar esses últimos 10 anos, certamente a gente vai ter visto aí 3, 4, 5 mudanças na forma de trabalhar. Certamente, do corretor, no quesito dia a dia. Claro que aquela questão do mostrar imóveis, visitar com clientes, o olho no olho, isso não mudou. Mas formas de captação, principalmente, né? Talvez tenha sido essa a grande mudança no mercado, né? A gente trabalhava aí há 12, 13 anos atrás, eram basicamente anúncios impressos, depois começaram os sites de maneira mais intensa, depois dos sites teve uma época que se fazia muito e-mail marketing, se disparava muito e-mail marketing, existia ferramenta de disparo de e-mail. Paralelo a isso, começou em determinada época algumas empresas trabalhando muito naquela metodologia de ligações, né, de oferta ativa, que é como a gente chama no mercado. Não quer dizer que todas as empresas foram para esses lados, mas muitas das empresas foram para esse tipo de forma de trabalho. E pensa que tudo isso que eu falei ainda não tinha o WhatsApp, né? Estamos falando, não havia o WhatsApp. As redes sociais não eram da maneira que elas são hoje, né? Tanto o WhatsApp quanto redes sociais hoje são ferramentas de trabalho. Corretor que de repente não se deu conta disso ainda, tá para trás, já não está atualizado, já não tá focando, já não está realizando como deveria. Por quê? Porque hoje em dia, não que as pessoas, efetivamente, alguém vai para, sei lá, para o Instagram para comprar imóvel, não estou falando isso, mas eu estou falando que as pessoas que comprarão imóveis, elas estarão no Instagram. Talvez não para comprar imóvel, mas estarão no Instagram. E se tu estiveres ali divulgando, certamente tu vai startar aquele interesse, vai despertar aquele gatilho do interesse da pessoa,
né? Então, assim, a forma de mudança, ou melhor, as mudanças ao longo desse período, elas foram, elas estão e certamente elas serão constantes. Não tenha dúvida nenhuma. É uma mudança, sempre vai ter. Tendência total. É isso. Né? O ser humano, sociologicamente falando, ele não é adepto a mudanças, né? Não é da essência do ser humano. Mas é necessário. É necessário. Né? E muitas vezes tem muita gente que diz, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente não tem que fazer só o que gosta, né? A gente tem que fazer o que é necessário, o que é preciso. Exatamente. Para quem está estranhando, né? Eu estou entrevistando, mas eu tenho aula, eu aprendo muito, né? E eu fico tentando não perder nada do que o Roger fala. Principalmente, poxa, isso explica muita coisa, cara. Anotei aqui, cara, a forma de captar, e tu contando toda a história desde o jornal, ligações, etc. Isso explica muita coisa, porque muita grande imobiliária ficou no caminho por isso. Nesses 13 anos, sem dúvida que nenhuma, teoricamente, comparado a uma vida, né? Tu com quase 50, em 13 anos tu vê grandes imobiliárias ficando pelo caminho, se entregando, porque não enxergaram uma coisa simples, né? Parece um podcast simples, mas não. Uma frase tua, se o cara não se atentou, fica no caminho, né? Ficou uma série de imobiliários. Isso aí é muito bacana, cara. Então você que ainda não entendeu esse recado, assiste de novo esse podcast quantas vezes for com teus colegas, tua equipe, manda para o resto do Brasil, teu colega corretor lá de Manaus, porque isso não é só aqui em Porto Alegre, né? Isso é no mercado todo do Brasil. A forma de captar mudou e segue o mestre, né? Segue o Roger que está te dando isso de brinde. Você que não quer quebrar, você que quer crescer na carreira, a forma de captar mudou. E quanto longe você estiver das novas maneiras que o Roger acabou de falar, mais longe tu vai estar de ter resultado. E, Roger, nesse sentido, no momento atual, né, olhando um pouco para o raio-x, a gente olha para o passado, tem um aprendizado. Sim. Mas hoje é mais difícil de enxergar. Sempre tem aquela coisa, depois que passa a tempestade, a gente vê o estrago, né? Exato. Depois que aconteceu, fica fácil de analisar o jogo, tu vê onde os jogadores erraram em determinada derrota, né? Mas quando o jogo está acontecendo, é mais difícil, né, de analisar. Hoje, com a estabilidade que está, tudo acontecendo, como é que estão os desafios para esse ano, para esse momento atual? Vamos lá, vamos pensar, falando isso aí que tu estava mencionando antes, o negócio é não ser, para fazer um paralelo com o futebol, o comentarista de resultado, né? Esse é o negócio, não ser. Mas se a gente pensar no cenário atual, né, Márcio? No cenário que o mercado imobiliário, né? A gente já falou em outros episódios, o mercado imobiliário é, sem dúvida nenhuma, um dos 2, 3 mercados mais sensíveis da economia, tanto para movimentos positivos quanto para movimentos negativos. Ele é um dos primeiros a sentir os efeitos, os reflexos, né? E aí, nesse aspecto assim, de mercado, falando de Porto Alegre, o nosso público, por mais que a gente tenha gente que nos ouça em vários lugares, ele é prioritariamente um público de Porto Alegre, aqui de região metropolitana. A gente teve um ano com bastante lançamento imobiliário. A gente teve um ano que, se pensar em primeiro semestre, ele foi um primeiro semestre bem desafiador, ele foi um primeiro semestre difícil, né, com resultados aquém do esperado e programado. Por quê? Variantes financeiras, variantes econômicas, variantes políticas ainda esse ano também, reflexo de toda aquela bipolaridade que a gente vivenciou muito forte ano passado, e isso tudo refletiu no primeiro semestre. Bom, avançando um pouquinho, pensando em segundo semestre ali. O segundo semestre, ele naturalmente ele é melhor que o primeiro no mercado imobiliário, praticamente quase todos os anos. Não sabia. O segundo semestre é melhor que o primeiro. Mas nesse ano, por o primeiro semestre ter sido muito desafiador, que nem eu falei, ficou muito mais latente essa melhora no segundo semestre. Então,
houve mais movimento, houve, obviamente, também mudanças do plano de governo para facilitar, programas mesmo que seja de compra de produto de ticket mais acessível, mas isso tudo movimenta, né? Houve, ao longo do ano, redução de taxa Selic, né? A última redução foi ontem, né? Então, ela foi para 11,75%, redução de 0,5 ponto. Então, essas informações que muitas vezes para alguns podem passar despercebidas, para o mercado imobiliário, elas são relevantes, né? E óbvio que quando elas são positivas, elas são relevantes positivamente falando, é claro. Então, nesse aspecto, assim, a gente viu mais lançamentos, crédito, digamos, as instituições financeiras ficando com mais vontade de despender crédito para as pessoas. A gente viu também ao longo desse ano novas modalidades de crédito acontecendo para as pessoas que impactam no crédito imobiliário, né? Podendo ter, no último episódio a gente falou aqui bastante sobre financiamento imobiliário e falou sobre home equity, que é uma dinâmica que não era muito utilizada e que ela começou a ganhar força esse ano e que certamente no ano que vem será uma grande ferramenta aí para viabilização de negócios. Eu vou precisar que tu traduza para mim o que necessariamente é o home equity. Eu sei que o pessoal que está no mercado entende, mas se alguém que está começando a entrar ou está do lado do corretor agora... Vamos pensar o seguinte, tranquilo. O home equity nada mais é do que tu, de maneira simples, assim, tu refinanciar o teu imóvel e aquela instituição te dá um valor. Como é que a maioria opera? Até 60% do valor do imóvel avaliado, eles refinanciam contigo e te dão aquele valor. Tu quer usar aquele valor para outra coisa, né? Tu pode usar o home equity. Existe o auto equity, que é para veículos. Então, são dinâmicas de financiamento até então pouco usadas, pouco difundidas e que, se falar do nosso caso imobiliário, o home equity, ela veio crescendo esse ano e para o ano que vem a gente vai falar com muito mais intensidade. A gente vai ter, certamente, aí, quando a gente falar de futuro, a gente vai falar disso aí. Muito bacana. Aí, então, o pessoal que acompanha o canal já tem até inglês, né, cara? Vai aprendendo os termos. E se você está iniciando agora a carreira, já bota isso no teu radar para aproveitar. E, Roger, voltando um pouco a falar aqui, né, do podcast, que é uma baita experiência, né? É um momento que tu vai aprendendo, vai fazendo, vai qualificando. Nesses 22 episódios, que pontos positivos tu ressalta? Tu sentiu que fez a diferença para ti? Legal, boa. A gente veio tentando ao longo desses episódios todos, dessa temporada, falar cronologicamente, tentar ter uma cronologia de assuntos ali para trazer clareza para a jornada dos profissionais. Tá? Então a gente abordou muitos assuntos. Eu diria assim que não vou dizer que tem assunto mais importante ou menos importante, mais relevante ou menos relevante. Todos eles são relevantes. Mas se a gente fosse salientar pontos importantes, a gente falou de questões de tendências para o futuro, questões que começam a ser realidades e serão muito fortes para o futuro, que são o quê? As redes imobiliárias. Isso é muito, tu falaste antes ali, tu comentou, teve imobiliária que ao longo da jornada desse período ficou para trás. A tendência para os próximos anos, assim, os próximos passos, é realmente as redes imobiliárias ganharem muita força mesmo. Então esse foi um ponto que a gente abordou e foi muito legal. A gente, penso eu, que se trouxe bastante clareza no envolvimento de negociação envolvendo dação imobiliária, que é sempre uma operação mais complexa, obviamente, do que uma compra e venda tradicional, né? Quando envolve dação, tu tem mais variantes, tu tem mais pontos de fricção ali, então abordamos isso, também foi um ponto legal. E de maneira geral, assim, eu creio que os aspectos em que a gente falou sobre dicas para os corretores, né, trazendo o relato de corretor aí que tem sucesso, que tem boa performance, né, que investe no conhecimento,
né? Se a gente pensar naquele conhecimento, naquele estudo constante, ou para usar de novo, que a gente está falando, expressões em inglês no lifelong learning, né? O corretor que tá investindo nisso certamente vai ter destaque depois. Acho que essa dica assim, foi algo que a gente bateu ao longo da temporada, a gente falou constantemente, ela apareceu em praticamente todos os episódios, essa questão do estar estudando, estar se preparando, estar buscando conhecimento, estar indo atrás disso aí. Quer seja, poxa, estou no momento que eu não tenho como investir, tem muito material gratuito. Tem muito material de acesso fácil na internet, no YouTube, de excelentes profissionais, de gente que fala com uma linguagem fácil, de fácil entendimento para todo mundo, né? E não é diferente do nosso dia a dia, assim, né, Márcio? Porque a gente está aqui falando do podcast, a gente está enfatizando o podcast, mas a gente tem o nosso trabalho de dia a dia. A gente trabalha na corretagem todos os dias, né? Horário, o dia inteiro, muitas vezes entrando noite adentro, e se repete falando isso sempre. Cara, busca o conhecimento. Busca tu aprender todo dia uma coisinha que tu não sabia ontem. Se tu todo dia souber uma coisa nova, tu tá agregando conhecimento para ti. Perfeito. E tem, né? Porque as coisas não são estáticas, né? Tu aprendeu ontem, amanhã já vai estar alguma coisa diferente, muda o ano, muda o cenário, muda o lançamento, e tu tem que estar com as variáveis externas conseguindo se virar. Só te cortando, mas um grande pensador aí, que eu não lembro o nome dele agora, mas mencionou há não muito tempo que nós não somos binários. Então tu não deve ser ou isto ou aquilo. Não, tu tá em constante evolução e crescimento, e construção, né? É bem exatamente o que eu acredito. Cara, a gente falou do passado, né? Deu um compacto, né? Senão seria um podcast de uma vida toda, seriam 50 anos de... Cada ano uma conversa. Falamos do raio-x atual e, cara, segunda temporada, pensando no futuro, o que já está na tua mente para o segundo Netflix? Temporada 2, né? Depois Exato. A gente começa, com o passar do tempo, a gente começa as chamadas em breve, né? Boa, Coming soon. Boa, né? boa. Mas respondendo isso aí, a ideia para a próxima temporada, que obviamente será no ano que vem, é a gente conseguir ter um espaço de mais troca, a gente investir na troca de maneira mais intensa, né? De repente fazer mesas de discussão. Boa. Tá? Essa é uma intenção, né? Abordando temas que ao longo desse ano a gente conseguiu abordar, mas abordou de maneira um pouco mais rasa, a gente aprofundar, né? Ficar atento ao que também será novidade, será tendência para a gente também trazer isso, né? É um intuito meu para o ano que vem, que a gente consiga aqui no podcast estar trazendo novidades, né? Esse primeiro ano a gente quis falar, digamos, falar de base. Perfeito. E a ideia para o próximo ano agora é conseguir falar de atualidade, tendência, futuro. Esse é o grande mote, se for pensar assim na próxima temporada, vai ser dessa maneira assim que vai ser, que o pessoal que acompanhar, que estiver assistindo, certamente vai lembrar que no último episódio da primeira temporada o Roger falou que seria uma tendência a questão de roteirização dessa dinâmica. Que dessa legal. Forma. Vai virar um sala de redação do mercado imobiliário, né? Pois então. Uma mesa com mais pessoas, tá bacana. Um bate-bola imobiliário, sabe lá se... Boa, e uma sugestão seguinte, traz dois que se odeiam para já fazer... Sabe aquele momento baixaria, assim, os caras se degladiando? Tem que ficar apartando, vai dar uma baita audiência, calma. Tipo como era na época do Paulo Santana. Sei que não é do Rio Grande do Sul, não vai entender nada, mas alguns programas polêmicos, né, onde botam dois caras que se odeiam, defensores de times diferentes se degladiando, dá uma audiência boa. Então, trazer grandes concorrentes, dois clássicos, concorrentes, né? que querem se matar e tu com segurança. Aí o seguinte, aí eu vou ter que trocar mais intenso com o Michael, que tá atrás das câmeras lá, né,
providenciar a segurança e a estrutura. Imagina tu pegar as feridas do mercado, os grandes cases e trazer para cá. Fica a dica, então. Mas, cara, não se chega a diretor de plataforma, para quem não sabe essa metodologia e esse cargo, né, do nada, né? E é por merecimento, é por resultado. E eu vejo, né, já vi tu atuando no campo, é uma série de conhecimentos comportamentais, técnicos, de mercado e etc. que precisam ter, né? Então, para quem almeja crescer e um dia chegar onde tu chegou, né? Qual que é, se é que tem uma receita do teu sucesso, para o cara conseguir estar hoje na posição que tu está ajudando tanta gente a ter sucesso, né? Porque tu não consegue ser bem-sucedido diretor de plataforma se a tua equipe não tiver sucesso. É uma coisa óbvia, mas muita empresa, o cara senta no cargo e se agarra naquilo para não cair, né? No seu salário, no seu ganho, numa empresa, vamos dizer, tradicional. Na área da corretagem não tem isso. Tu não fica para sempre uma coisa se tu não tiver tendo resultado, não tiver tendo os números e não fazer com que mais pessoas atinjam os sonhos dela. Exato. Como que tu analisa e como é que tu daria essa trajetória? Assim, o que o cara precisa saber e fazer para chegar onde tu chegou? Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, assim, para ressaltar para todo mundo, independente de função, de cargo, é que tu não és aquilo. Tu estás aquilo. Né? Tu estás gerente, tu estás líder de equipe, tu estás diretor comercial, tu estás. Porque no nosso mercado, o que tu és? Corretor de imóveis. Né? Nós somos corretores e estamos temporariamente em algumas funções, né, nesse sentido. Bom, e aí falando dessa questão que tu mencionaste, um grande ponto a ressaltar é o fato de ficar atento de que nós somos nesse mercado, nesse ecossistema, todos dependentes um do outro. Né? Nós somos interdependentes, por assim dizer. Se o corretor que está lá na ponta da lança lá, não tiver sucesso, o líder de equipe dele não tem sucesso, o diretor dele não tem sucesso. Então a gente está todo mundo junto, de mãos dadas, eu repito isso constantemente, assim, cara, nós estamos todos de mãos dadas, puxando o barco para o mesmo lado. A diferença é que às vezes uns podem ter um pouco mais de clareza sobre aquele mar ali do que outros, mas a gente nada para o mesmo lado. Se pensar em atribuições, funções, características, assim, a gente falaria, obviamente, naquelas normais, que não são novidades, penso eu, mas se tivesse que salientar características para os bons profissionais, seja atento. Boa. Atenção. A palavra sempre é atenção. Né? Seja focado. Dê importância, dê relevância para que aquilo tem. Né? Eu comento com as pessoas com alguma frequência que a nossa operação ela tem que funcionar. Ela tem que dar resultado. Por quê? Porque eu não tenho outra atividade. Eu não tenho outro ganho de outro lugar. Né? É daqui que sustenta-se família, é daqui que se faz todas as questões, é daqui que se paga a faculdade de filho. A nossa operação ela tem que dar resultado. Né? Muito bom. A palavra atenção, para mim, ela é muito forte, tá? Que nem eu falei antes. Por quê? Porque pessoas atentas fazem mais negócios. Por quê? Porque as oportunidades elas estão ocorrendo. Tu não consegue ter o domínio das situações e desenhar todo o mapeamento daquele cenário para dizer, não, eu preciso que essa oportunidade aconteça nesse horário, essa aqui nesse horário, essa nesse, porque daí eu vou conseguir tudo. Não, elas acontecem. Elas aparecem. E tu tem que estar atento. E aí o seguinte, quanto mais conhecimento tu tem daquele mercado, mais tu domina. Né? A gente vende, a gente já repetiu em outros episódios aqui, nós somos corretores de imóveis. Mas o que a gente vende? Informação. Nós vendemos informação. Corretores de imóveis vendem informação. Informação sobre o quê? Sobre determinada oportunidade, sobre determinado produto, sobre determinada circunstância.
É isso. Então, eu sempre comento com o pessoal, principalmente para quem está começando na área, né? Essa atividade da corretagem imobiliária, eu falei, eu acho que no primeiro ou segundo episódio, ela é, para mim, uma das atividades comerciais mais democráticas que tem. Por quê? Porque se tu não perderes o time tecnológico e a tua saúde te permitir, tu terás uma vida útil extremamente longa. Diferentemente de outros mercados. Tem mercados que o camarada com a nossa idade aqui, ele está sendo trocado por um que recém se formou com 26, 27, 28, enfim, 25, que obviamente está com mais gás, porque ele tem 25, 26, 27, do que alguém que está com 50, 50 e poucos. E ganha menos, às vezes, né? E tu certamente vai pagar menos para ele, né? Mas o nosso mercado ele é extremamente democrático nesse sentido. O que tu tem que estar é atento. E aí pensar o seguinte, mas é muita coisa para saber o mercado, se pensar no nosso aqui de Porto Alegre, ele é um mercado muito grande. A dica é, conheça o produto lançamento do momento, que nunca serão mais do que 3, 4, 5 produtos. Daqui 3 meses vai mudar. 2 que eram hoje não são mais, entra mais 2, daqui 6, outros 3 daqueles caíram, entrou mais 1, e aí tu vai fazendo o quê? Tu vai construindo a tua cultura imobiliária. Porque aí ao passar de 10, 11, 12, 13 anos, tu vai estar conversando com alguém que vai estar entrando, as pessoas estão pensando, mas o Márcio, o Roger, o João, o Pedro, eles conhecem muito, como é que eles conseguem conhecer tanto o mercado, como é que eles lembram tanto? Tu veio construindo, não foi num estralar de dedos. Né? Então foi ficar atento às oportunidades e ficar atento ao que está acontecendo. Perfeito. Cara, agora tu falou família, falou algumas palavras que não tem como eu não analisar isso contigo. A nossa geração, e ainda tem muita gente aí que pregava trabalhar duro, trabalhar sofrido. Eu lembro de, às vezes, né, meus familiares, estou indo para a batalha, estou indo para a guerra, dormindo pouco e com orgulho, né? Fui dormir 1 da manhã, acordei às 6. E hoje, aos poucos, o duro está sendo as pessoas entender o trabalhar estratégico, com inteligência, fazer mais com menos, conseguir ter qualidade de sono, ter qualidade de vida, não abandonar a família, né? Não enxergar no final da vida que não criou os filhos, etc. E nisso, cara, tu tem um diferencial que tu é avô, né? Você que não sabia, o Roger é avô. Como é que é conseguir trabalhar com estratégia, cuidar dos netos, estar junto, né? Já passou por mais de um casamento. Como é que é conciliar isso? E que recado tu daria para as pessoas que têm N atividades, né, na sua vida pessoal e profissional? Dá para conciliar? Não dá? É uma trajetória feliz ou é sofrida? Como que é? Vamos lá. Eu sou, não sei se tem essa expressão, mas eu sou triavô. Né? São 3 netos. Só aí. Uma boa. O que eu penso nesse sentido todo, tá? Tudo passa por organização. É um mantra meu. Né? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu sou metódico no horário. Né? A questão toda gira na gestão do tempo. As pessoas que não conseguem fazer gestão do tempo tendem a se atrapalhar, quer seja nas questões pessoais, quer seja nas questões profissionais. A pessoa está sempre com aquela sensação do assodado, né? do atrasado, do correndo atrás, não deu tempo, correria, parará. A gente faz um monte de coisa ao longo do dia. A gente faz um monte de coisa. Claro que tem dias que a sensação é que o dia foi curto, não deu tempo de vencer tudo. Poxa, fiquei devendo hoje. Mas de maneira geral, assim, tu conseguindo organizar o teu tempo, tu tem tempo para questões de qualidade de vida, para quem dá mais ênfase para isso, né? Tu tem tempo para aquelas questões pessoais tua que tu gosta, tu tem que ter tempo para a família, né? Eu não convivo diariamente com meus filhos há muitos anos, mas eu não deixo de falar com os 3, eu também tenho 3 filhos e 3 netos. Caraca, eu não deixo de falar com os 3 praticamente todos os dias ao longo desses muitos anos aí que a gente convive, né, em família. Eu tenho o meu mais novo já é grande, já tem 19, né?
Mas eu ainda tenho até hoje a rotina do final de semana sim, final de semana não, eu estou encontrando eles. A gente organiza a agenda, quando não dá, a gente faz um reajuste de agenda, mas as agendas existem, né? Quem trabalha mais tempo comigo tem o hábito de falar que eu tenho muitas manias, né? O que não é verdade, né? O pessoal que fala não está falando a verdade, são poucas, não são muitas, né? Mas falando sério, tu tem que ser organizado. E se tu conseguir ser organizado, pessoas organizadas de maneira geral conseguem ter mais sucesso. Porque se tu pensar o seguinte, eu e tu temos o mesmo dom da venda, temos as mesmas características positivas, a diferença é que tu é organizado e eu sou desorganizado. Quem será que vai ter mais chance de resultado? Se a gente tem os mesmas skills, quem vai ter? Temos as mesmas potencialidades. O organizado. Perfeito. Né? Eu penso que isso daí é muito claro. E tu ter de maneira objetiva, tu dar importância para aquilo que é mais importante. Né? Focar se for falar na única coisa, o que é a coisa mais importante, dá maior atenção naquilo que é mais importante. Bacana. Senão tu vai pulverizar, tu vai olhar para tudo que é lado, tu vai querer... E delega o que não é tão relevante para ti. Ou delega, né, te cerca de pessoas que consigam complementar aquelas questões que de repente são qualidades que não são tão latentes tua, te cerca de pessoas que tenham aquelas características de maneira mais profícua do que tu. Boa, muito bom. Cara, a gente vai ter que entregar o estúdio em algum momento, né? Poderia ficar aqui horas falando. Tá acabando o tempo. Cara, quais são as mensagens? É que final de ano é natural que a gente queira dar mensagem de final de ano, mas antes da mensagem de Ano Novo, Natal, o que é a tua mensagem para o pessoal que te acompanha? O que tu gostaria de deixar registrado nesse último episódio dessa temporada? Vamos lá. Boa. Primeiro, agradecendo aí a todos que passaram aqui, que aceitaram o convite, a ti que está aqui finalizando, né? É o último dos convidados, entre aspas, convidado. Tu é o convidado, né? Do entrevistador. Mas um agradecimento especial a todo mundo que participou aí desse projeto ao longo do ano, né? Eu fiquei bem satisfeito com o resultado do projeto, né? A quem apoiou, para quem se envolveu, quem assistiu, quem acompanhou, quem gostou, quem repostou, né? Todo mundo que de uma certa maneira se envolveu e ajudou e fez parte, de uma forma ou de outra, fez parte do nosso podcast esse ano. Então fica de coração o meu muito, muito obrigado para todo mundo, né? Vocês fizeram parte do projeto esse ano, tá? Além disso, a mensagem é que estaremos na próxima temporada, que nem eu falei antes, dentro daqueles moldes ali, daquelas ideias, né? E óbvio que chegando ao final aqui não pode deixar de ter, né, a mensagem de Feliz Natal, de boas festas para todo mundo que está assistindo, para quem está ouvindo só, enfim, para as famílias, né? Que o final de ano, que é sempre uma época de reflexão, aí todo mundo para pensar como foi o seu ano, para planejar o ano seguinte, né? Mas que tenha sido um ano bem interessante para todos, e para quem não foi, força para que no próximo ano seja melhor do que foi esse. Bacana, eu quero deixar então oficial um presente pro podcast, para ti em especial, e para quem acompanha o Roger. Eu tenho um e-book, Como Formar Equipes Comerciais de Verdade, né? Nesse mundo fake, onde você já foi mal atendido por várias pessoas em vários nichos, em várias áreas, né? Tem muita boca aberta, que é o termo que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, não fazendo o básico. E eu escrevi sobre isso, é um e-book curtinho, facinho de ler, bem desenhado, e daí a gente deixa o link, né, junto com os canais e as suas plataformas para o pessoal acessar e pegar lá e ler e assistir, poder olhar o e-book. E te agradecer, né, a segunda vez estando aqui, e dessa vez te deixando realizar esse sonho de participar do teu próprio programa do outro lado da mesa, outro né? lado. Literalmente.
E espero que você, que agora na virada do ano, faz aquela resetada, quer, né, começar um ano, esse ano vou emagrecer, esse ano vou parar de fumar, esse ano eu vou realizar tais viagens, que realmente faça um plano de ação, que realmente bote datas, né? A diferença é essa do um dia versus amanhã vou, né, não comer açúcar, amanhã vou começar... O pessoal brinca, né, que o que engorda não é o que tu come entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal, né? Então, a sacada é programa teu ano, organiza, não deixa tudo só para a noite do 31 com lentilha, folha de louro, fitinha, cueca amarela, pular onda. Uva. Tudo isso é divertido, pode fazer, né? Comer uva não é o problema, mas o problema é começar janeiro sem estar estruturado, sem estar organizado. Então, o que o Roger contribuiu com vocês, eu só quero dar esse adendo de faz o teu plano de ação já do ano, já organiza lá quais são os teus sonhos, seus objetivos divididos em mês, em semana e principalmente no diário, que daí tu não deixa os netos na mão, não deixa a esposa na mão, não deixa o trabalho na mão, tu consegue, né, dar a tua fatia de contribuição e realizar, obviamente, a tua missão. Então, cara, obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e vamos para os nossos agradecimentos oficiais e o encerramento no nosso script do programa. É isso tá aí. Contigo. Falando de final de ano, né, planeje, que nem o Márcio falou, planeje, mas execute. Execute o que foi planejado. Né? A gente não pode ficar só na seara do planejamento, né? Planeje e execute. Bom, finalizando aqui o episódio, finalizando a temporada, agradecendo novamente a parceria da Sonido Produtora ao longo de todo esse período e deixando um grande abraço para todos vocês, famintos e famintas por conhecimento. Acompanhe os nossos episódios todos lá no canal Imóveis Livecast, no YouTube. Siga também no Spotify. A gente está em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima temporada.